Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Pessoalzinho entrando aqui. Só um instantinho. Acho que agora vai. Só vou colocar a listinha de chamada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Beleza. Guilherme. Isabela. Natan. Ué, o pessoal perdeu a hora hoje? Qual que foi a primeira aula de vocês? Hoje não teve a primeira aula, professor. Ah, não teve a primeira aula, por isso que tá um monte de gente entrando agora, entendi. Então, ainda até 9h30 vai ter aluno entrando aqui. Turma, vou colocar aqui a minha listinha de chamada. E deixa eu já fazer minha chamadinha aqui básica. Só responder aí presente. Quem tiver no lobby aí que não estiver vendo sem microfone, levanta a mão aí ou dá um toque. Deixa eu ver aqui. Carlos Eduardo. Pera lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Aline? Amanda? Presente. Analice? Anne? Presente. Bárbara? Bianca? Aqui. Bruno? Eu. Presente. Mila? Presente. Carlos Eduardo? Acabou de entrar aí agora. Presente. Clara? Eu. Danilo? Davi? Aqui. Gabriel Koji? Eu. Gabriela Rodrigues? Gabriele Junqueira? Eu. Giovana Oliveira? Giovana Braga? Giovanni Chiliani? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Giovana Santos? Aqui. Guilherme Azevedo? Presente. Guilherme Nascimento? Gustavo dos Reis? Aqui, pro. Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Aqui. Isabela Celequeira? Presente. Isabela Cruzado? Isabela Gil? Presente. Isadora Cristina? Presente. Isadora Cordeiro? Ítalo? Santos? Júlia Virgínia? Laila? Lucas Amaral? E Marcos? Luísa Viana? Aqui. Marcele? Presente. Antônio? Matheus de Almeida? Matheus Evangelista? Matheus Cali? Matheus Rodrigues? Matheus Silva?
Nenhum Matheus hoje, hein? Maísa? Professora, a Maísa falou que tá sem microfone. Tá bom. Mel, Amadeu? Amadei? Aqui. Michele, Roque? Aqui. Natália? Natan? Aqui. Rafaela Magalhães? Rafaela Santiago? Aqui. Renan? Thaís Fernandes? Thaísa Silva? Aqui. Thaís Aiello? Tainá? Vinícius Bezerra? Vinícius Nunes? Yasmin? Deixa eu ver quem está aqui no lobby. Ítalo, Matheus Almeida, Matheus Cali, Vinícius Bezerra e Vinícius Nunes. Só um instantinho aqui, gente, para eu acertar. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Eu perdi. Quem Eu também perdeu? aqui, professor. Matheus Cali. Yasmin, segundo B. Por favor. Tem aqui ó, Yasmin. Tem aqui Matheus. Vinícius, segundo A. Vinícius Obrigada, Bezerra. professor. Espera aí, um de cada vez aqui. O Vinícius, o quê? Nunes? Não, Bezerra. O Nunes e o Bezerra. É isso, pessoal? Vinícius Nunes está aí, Vinícius Bezerra. Eu tô aqui, o Bezerra. E o Nunes também, ó. Mais alguém? Deixa eu ver. Matheus Cali, tá certo. O Ítalo, está aí, Ítalo? Ítalo? Parece que não. Ok, deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui no lobby. Quem será? Danilo Vidal. Além dele, Matheus Evangelista e Lucas Lofredo. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Ok. Alguém mais perdeu a chamada, turma? Eu perdi, Jota. Eu, Ítalo. Eu também. Ah, A Milena do segundo B. Ítalo e Milena. Deixa eu marcar aqui. Sou Ítalo. eu, professor. Espera um pouquinho, anotei quem? Yasmin. Anotei. Ítalo, Obrigada. Milena. Professor, você anotou eu, Danilo Vidal. Danilo Vidal. Deixa eu ver aqui. Ok. Fechou, né? Todo mundo anotado. Maravilha. Então vamos lá para a nossa apostilinha, ver o que é o equilíbrio iônico lá dos ácidos das bases. Que beleza isso aqui. Agora não consigo escrever dessa forma. Vou ter que arrumar aqui. Para um pouquinho. Vou ter que pôr no meio, não adianta. Se eu colocar isso aqui também não vai dar certo. Deixa eu ver. Não dá. Espera só um instante. Tem que ficar aqui mesmo. Pessoal, vou colocar a apostilinha aí para vocês. Ver se dá para enxergar. Dá para ver aí? Ainda tá carregando. Abriu?
Abriu. Então, beleza. Pessoal, na aula passada nós vimos lá o equilíbrio iônico da água, né? Vimos que na água nós temos a ionização, a autoionização da água. Essa autoionização da água é representada por um equilíbrio químico, onde a molécula de água se ioniza, liberando H+, e OH-, e são essas concentrações de H+, e de OH- que vão determinar, né, o caráter ácido ou básico, né, da solução aquosa. Então, vimos lá que, para que você determine o pH de uma solução, você precisa conhecer as concentrações de H+ e de OH-, né, para determinar pH e pOH. As concentrações de H+ e de OH-, né, dentro daquele produto iônico, que é a constante de equilíbrio da autoionização da água, o Kw, né, sempre vão gerar um valor fixo para nós. Então, a concentração de H+ vezes a concentração de OH- sempre vai ser igual a 10 a menos 14. Então, se um valor, concentração de H+, aumenta, a concentração de OH- tem que diminuir. E você vai ter um caráter ácido para isso. Aplicando lá o logaritmo, né? O logaritmo negativo, você vai ter um valor numérico que vai variar, né, de 0 a 14, onde, na escala, você tem o seu pH igual a 7 como neutro, abaixo de 7 como ácido e acima de 7 como básico. Então, a origem, né, do pH, né, de como você determinar um valor, um caráter ácido ou básico, em termos numéricos, em termos quantitativos, está justamente aí, nessa definição do produto iônico da água. Agora, vamos estudar aqui o equilíbrio iônico quando eu estou mexendo com ácidos ou bases. E serão ácidos ou bases fracos, né? Serão fracos porque, se for um ácido forte, ou uma base forte, a ionização ou dissociação iônica vai acontecer praticamente 100%, né? Então, se acontecer isso em 100%, vai afetar esses valores aí de pH de uma maneira que a gente não consegue ter ferramentas matemáticas por enquanto para poder trabalhar. Mas para entender esse equilíbrio iônico, né, de ácidos e bases fracos, lembrar que existe aqui uma grandeza chamada de grau de ionização ou dissociação, essa letra alfa, né, da sua substância. Todo ácido ou base vai ser um eletrólito. Por quê? Quando são dissolvidos em água, sofrem ionização ou dissociação iônica, vão liberar, né, íons que têm mobilidade, que estão livres, e se eles são livres, né, têm mobilidade, eles são capazes, então, de conduzir corrente elétrica. Por isso são chamados de eletrólitos, que podem ser fortes ou fracos. Isso vai depender desse grau de ionização. Quanto mais a substância, né, ionizar ou dissociar, mais forte é esse eletrólito. Então, esse grau de ionização, ele representa a quantidade de moléculas que ionizam ou dissociam, dividido pela quantidade de moléculas total que você dissolveu lá no seu solvente. Então, suponha que você pegou 10 moléculas lá de um ácido ou de uma base e dissolveu lá na água. Dessas 10 moléculas, 5 moléculas ionizaram ou dissociaram. Então, você tem um percentual, né? 5 ionizaram ou dissociaram das 10 que você dissolveu. Isso representa 50%, né, de grau de ionização. Para você mensurar, né, a força de um eletrólito, um ácido ou uma base, você vai usar, né, essas referências. Seu eletrólito vai ser forte se o seu grau de ionização for maior do que 50%. Ele vai ser moderado se o seu grau de ionização for entre 5% e 50%, né, o seu alfa. E vai ser fraco se o grau de ionização ou dissociação for inferior a 5%. Se você fizer o teste da lâmpada, né, para você analisar pelo brilho da lâmpada o quanto que é o grau de ionização na condutividade elétrica, um eletrólito forte vai fazer a sua lâmpada brilhar com muita intensidade, porque ele é muito ionizado ou dissociado, e um eletrólito fraco vai fazer com que o brilho da lâmpada seja mais fraco, né? Seja menos intenso, porque você tem menos
íons, né, livres, ionizados ou dissociados lá em solução. Então, como é que nós fazemos, né? Vamos trabalhar com o conceito de constante de ionização ácida e constante de ionização básica. É o mesmo esquema que vocês já aprenderam a fazer lá com o equilíbrio químico de qualquer situação. Um ácido ou uma base fraca, né, quando dissolvidos em água, vão ionizar, no caso do ácido, ou dissociar, no caso da base, dentro de uma quantidade que atinge um equilíbrio químico também, né? Então, a representação que é feita aqui, nesse quadro azul, ele coloca, né, que um ácido fraco, né, HXA, representação dele, ele vai, então, quando dissolvido em água, uma certa quantidade de moléculas de água, ele vai ionizar, vai liberar um cátion H+, que vai se combinar com a água para formar esse cátion hidrônio, H3O+, e vai liberar o seu ânion correspondente. De forma simplificada, nós tiramos da jogada a molécula de água da equação e tiramos o hidrônio. E trabalhamos somente com H+, com a quantidade de H+, que esse ácido libera. Então, o meu ácido, HXA, X representa quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho nessa molécula de ácido, dissolvido em água, vai assumir um equilíbrio químico, liberando cátions H+, uma certa quantidade X, né, de cátions H+, depende do ácido, e o seu ânion correspondente. A constante de equilíbrio, então, para essa ionização, vai ser também um Kc, como vocês já sabem. E constantes de equilíbrio se referem ao quê? Concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Eu não vou usar o cátion hidrônio aqui, porque eu quero ela de forma simplificada. Essa constante de equilíbrio, então, será igual à concentração dos produtos, concentração do H+, elevado a X, porque depende do ácido que foi ionizado, né? Ele pode ter 1, 2, 3 hidrogênios, vezes a concentração do ânion, que foi liberado, AX-, dividido pela concentração do ácido que foi dissolvido, HXA. Então, é uma constante de equilíbrio como outra qualquer, só que ela vai ser especial porque ela está se referindo a um ácido, né, que vai estar em equilíbrio lá na solução aquosa. Então, alguns exemplos que são colocados aqui para vocês acompanharem. Vejam que eu tenho aqui o ácido cianídrico, né, HCN. Quando você coloca ele em água, vai acontecer a ionização, vai liberar um H+, porque ele tem um hidrogênio ionizável, e o ânion cianeto, Cn-. A constante de equilíbrio dele, que agora eu chamo de Ka, porque está se referindo a um ácido, então é uma constante de ionização ácida. Vai ser igual à concentração dos produtos, então está aqui o Ka para o nosso amiguinho HCN, né? Concentração do H+, um H+, né? Concentração do Cn-, dividido pela concentração do ácido, né? HCN. Um outro exemplo, eu tenho aqui o ácido sulfídrico, e o ácido sulfídrico, H2S, também, quando colocado em água, sofre a ionização, e veja que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, 2 H+. Então, são liberados 2 H+ em solução e também o ânion sulfeto, S2-. Constante de ionização desse ácido, então, Ka, vai ser dado pela concentração dos produtos, que são os íons H+. Vejam que o H+ está ao quadrado, porque ele libera 2 íons H+, vezes a concentração do ânion sulfeto, dividido pela concentração do ácido, H2S. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Uma coisa importante, vocês aprenderam que em qualquer equilíbrio químico, quanto maior o valor da constante de equilíbrio, mais deslocado está o equilíbrio para a formação dos produtos, maior o rendimento, né? Eu tenho, com constantes de equilíbrio de valores elevados, quanto maior o valor numérico, mais produtos eu tenho quando é atingido o equilíbrio químico. E com a constante dos ácidos, o Ka, acontece a mesma coisa.
quanto maior for o valor da constante Ka, mais forte é o ácido, ou seja, mais ionizado ele está em solução aquosa quando ele atinge o equilíbrio químico. Mais íons H+, eu tenho presentes nessa solução. Então, para vocês terem uma ideia de alguns valores de Ka aqui para a nossa felicidade, são todos tabelados na temperatura de 25 graus Celsius, na água. Então, vejam aqui o ácido sulfuroso, por exemplo, H2SO3. Né? Aqui está o equilíbrio dele, né? H2SO3, ioniza, liberando 2H+, e o ânion sulfito. Aí o que acontece? Vejam que a constante de equilíbrio dele é 1,5 vezes 10 a menos 2. Comparem, né, esse ácido sulfuroso com o ácido cianídrico que nós vimos lá no nosso exemplo, HCl. O ácido cianídrico está aqui, aí, a reação da ionização que ele sofre, né? E vejam que a constante Ka dele é 4,9 vezes 10 a menos 10. Ele tem aqui, ó, um valor de Ka muito menor. Ele está aqui numa ordem de grandeza de 10 a menos 10, enquanto o nosso ácido sulfuroso está na ordem de grandeza de 10 a menos 2. É um valor numérico muito maior. Se você pegar aqui, por exemplo, para o ácido fosfórico, H3PO4, constante dele 7,6 vezes 10 a menos 3, e comparar com o ácido fluorídrico, HF, que tem uma constante de 3,5 vezes 10 a menos 4, você já percebe que, para passar de 10 a menos 3 para 10 a menos 4, quer dizer que o ácido fosfórico é 10 vezes mais forte, na ordem de 10 vezes mais forte, porque ele tem uma casa decimal, né, a menos aqui no seu número. Então, utilizando a constante de equilíbrio, o valor numérico dela, você consegue mensurar, né, a força do seu ácido. Então, reparem que aumenta a força do ácido à medida que aumenta o valor da constante Ka. Tá aqui, ó. Tem um aumento da força do seu ácido. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pessoal, é claro, nós temos ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável, né? E quando acontece a ionização desses ácidos, que são chamados de polipróticos, porque tem mais de um hidrogênio, cada ionização de cada um dos hidrogênios vai, então, possuir uma constante Ka para esta etapa. Então, como exemplo, aqui que vocês podem ver, eu tenho o nosso ácido sulfuroso, H2SO3. A primeira etapa de ionização libera um primeiro H+. E essa primeira ionização tem uma primeira constante de ionização, Ka1, 1,7 vezes 10 a menos 2. Depois que aconteceu essa primeira ionização, o ânion que foi liberado, HSO3-, sofre uma segunda ionização, liberando um segundo H+, e o ânion correspondente. Esta segunda etapa de ionização é descrita pela constante Ka2, a segunda ionização desse ácido, e é de 6,4 vezes 10 a menos 8. Reparem que a constante de ionização da segunda etapa, da segunda ionização, tem um valor menor do que da primeira. Na segunda ionização tem uma ordem de grandeza de 10 a menos 8. E na primeira de uma ordem de grandeza de 10 a menos 2. Então eu tenho aí a diferença que aparece numérica, né, está informando para você que a segunda ionização, ela acontece de uma maneira menos intensa. Ou seja, a segunda ionização, por ter uma constante Ka2, né, ela é muito pequena. Eu tenho uma pequena quantidade de hidrogênios ionizáveis na segunda. A primeira é mais vigorosa, né? A primeira tem uma quantidade maior de íons H+ liberados do que na segunda. Para a nossa felicidade suprema, lá na frente, nós vamos trabalhar somente com
monoácidos, ou seja, ácidos monopróticos, que vão sofrer somente uma ionização. Isso por causa do tratamento matemático que você tem que adotar, né? Se você tiver várias ionizações, é um tratamento matemático para cada uma delas e a coisa complica um pouquinho, né? Mas trabalhando com monoácidos já dá para entender perfeitamente como acontece esse fenômeno. É mais do que suficiente, né? Se você quiser usar uma escala logarítmica para a constante Ka, basta você aplicar o menos log na constante de equilíbrio. Você vai obter um valor numérico, como acontece no caso do pH. Então, dentro de uma escala logarítmica, existe uma informação que aparece muito, que é o pKa. Então, o que é pKa? Menos log de Ka. Simplesmente isso. E como eu estou aplicando uma escala logarítmica, a coisa inverte, né? Dentro do sentido que você tem, da compreensão que você tem a respeito dos valores numéricos. Se você tem um valor de constante pKa pequeno, quer dizer, então, que a constante de ionização vai ser grande. Ou seja, mais forte é o eletrólito. Faça uma analogia com pH. Quando o pH é pequeno, o número do pH pequeno está próximo de zero, quer dizer que o ácido ali que eu tenho, ele está o caráter ácido é muito grande, é muito intenso, maior a acidez. E se a acidez é maior, quer dizer então que eu tenho mais íons H+ liberados na água. Eu tenho maior ionização desse ácido em água. Então, a força do seu eletrólito, no caso dos ácidos, se você aplicar o pKa, que é o menos log da constante de acidez, a constante Ka, você tem, assim, uma relação inversa. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, mais forte é o eletrólito. A analogia que você faz é com a escala de pH. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vocês podem observar aqui, ó, no caso, se nós fôssemos comparar um pKa para o ácido sulfuroso na primeira ionização e na segunda, o pKa da primeira ionização ficaria na casa de 2, porque eu ia tirar o menos log de 10 a menos 2. Então, esse pKa valeria 2. Então, pKa próximo de 2, né? Porque tem 1,7 que entraria na conta. pKa seria igual a 2. E se eu tirasse o pKa para a segunda etapa, eu tiraria o menos log de 10 a menos 8. Então, esse pKa para a segunda etapa, log de 10 a menos 8, eu vou desprezar o 6,4, que estaria perto de 8. Então, veja, quem tem o menor pKa tem maior acidez, é um eletrólito mais forte, é um ácido mais forte. Isso aqui é fácil de confundir e os examinadores aí que preparam as questões de vestibular sabem disso e são doidos para colocar esse tipo de coisa nas provas para confundir a sua cabeça. Tá claro, turma? Tudo bem aqui? Sim. Olha só, nós lidamos com ácidos fracos, né? Agora nós vamos lidar também da mesma forma com as bases fracas, né? As bases fracas também vão apresentar um equilíbrio químico no seu processo de dissociação iônica. Se eu colocar uma base forte, ela vai dissociar 100%. Então, aí não existe equilíbrio químico, está tudo dissociado, né? Mas uma base fraca entra em equilíbrio químico. E no caso das bases, nós representamos de que maneira isso? Uma base vai ser aqui um cátion de um metal ligado, né, por ligação iônica, a hidroxila, OH-. Então, eu tenho uma representação de COHX, eu tenho uma quantidade X de hidroxilas, né? Vai interagir com a molécula de água e vai liberar o cátion do metal, né? Cátion X+, e aqui eu vou liberar X hidroxilas, dependendo da base. Tirando aqui a molécula de água da jogada, nós vamos ter, então, de forma simplificada, que uma base COHX dissocia em água
libera o cátion C, X+, e libera X hidroxilas. Escreva uma constante de equilíbrio químico, Kc, para esta dissociação iônica, que está em equilíbrio, concentração dos produtos, concentração do cátion, X+, vezes a concentração da hidroxila, E elevado a X, depende da quantidade que hidroxilas foram liberadas, dividido pela concentração dos reagentes, concentração da base que você colocou em solução aquosa. É o mesmo raciocínio, né? Então, um exemplo que é colocado aqui. No caso das bases, pessoal, nós sabemos que tem uma base importante, uma base molecular, né? Que é fraca e muito comum, que é o hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio é derivado do quê? De uma reação da amônia, NH3, com a água. Então, eu formo aqui NH4+, e OH-. Então, esse composto, né, hidróxido de amônio, por ser uma base fraca, vai assumir um equilíbrio químico lá em solução aquosa. Então, eu tenho condições de escrever uma constante de equilíbrio químico para ela. Como é que eu vou fazer, então? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. É o mesmo esquema de sempre. Então, Kb, que eu vou chamar agora de constante de equilíbrio da base, fraca, concentração dos produtos, concentração de NH4+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração do reagente, a amônia, concentração da amônia. Vou chamar de Kb, porque é uma constante de dissociação de bases, constante de dissociação básica. E a análise que você faz, né, é a mesma que você tem para os ácidos. Quanto maior for o valor dessa constante Kb para as bases, mais forte é o eletrólito, maior concentração de OH- você vai ter na solução. Eu posso usar também um pKb, se eu quiser, usando o logaritmo, né, o menos logaritmo do Kb, menos logaritmo da constante de equilíbrio da base? Pode. A análise é a mesma. Quanto menor for o valor de pKb, mais forte vai ser a sua base. É a mesma análise que você faz lá para os ácidos, tá? Essas representações, então, pessoal, tanto Ka, constante de ionização ácida, né, quanto Kb, constante de dissociação básica, se você quiser representar por um Ki, você também pode. Esse Ki representa uma constante de ionização para ácido ou dissociação iônica para base. É uma forma genérica, né, de você se referir aos processos que estão acontecendo quando você dissolve um ácido ou uma base fraca na água. Até aqui tudo bem, pessoal? Alô, Houston? Ixi, fui mutado. Lascou-se. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí ou não? Tá aí, pessoal. Estão ouvindo o nosso amiguinho Ostwald? Esse carinha aqui, ó, Friedrich Wilhelm Ostwald. Esse cara foi uma fera na química, né? Um físico-químico bastante importante, alemão, né? Ele, além de contribuir aí com os estudos da físico-química nesses processos, né, que envolvem ácidos e bases, ele também colaborou com outros estudos que envolviam, né, equilíbrio lá em gases, né, equilíbrios dinâmicos. Então, foi um cara bem importante e leva o nome dele, essa lei da diluição, né, em função aí da contribuição que ele teve aí no final do século... no final do século XIX, aí, com alguns tratamentos, né, que ele fez matemáticos para explicar esses fenômenos. Então, nós temos que produzir, né, uma expressão matemática que possa associar essa constante de acidez ou de basicidade, né, constante ácida ou básica, com a concentração do ácido que eu estou dissolvendo e também com o grau de ionização que esse ácido apresenta. Como que pode ser feito isso, então? Ele percebeu o seguinte, né, nessa expressão.
Você tem de informações, quando vai trabalhar com qualquer ácido, primeira informação a respeito dele, qual é a concentração que ele tem em mol por litro. Segunda informação que você tem a respeito dele é o grau de ionização, esse alfa, o quanto que ele vai ionizar na água. Isso é conhecido experimentalmente. Que expressão matemática eu posso utilizar, então, para utilizar essas duas informações para calcular o Ka ou o Kb, a constante desse ácido ou dessa base? Então, o que ele propôs aqui? De maneira geral, nós vamos aplicar essa expressão matemática que é chamada de lei da diluição quando nós utilizamos monoácido fraco. Monoácido será um ácido que só tem um hidrogênio ionizável. E ele vai ser fraco porque ele vai ter uma constante Ka, né? Uma constante Ka de pequeno valor, de valor numérico pequeno. Então ele vai estar pouco ionizado lá na água. De maneira geral, então, esse monoácido fraco é representado por Ha. Quando você coloca ele em água, ele vai ionizar e liberar H+, um hidrogênio, H+ aquoso, e o seu ânion correspondente. Montando aquela tabelinha que nós aprendemos lá no equilíbrio químico, que nós temos a quantidade inicial, quanto reage, quanto forma e quanto que eu vou ter no equilíbrio, vocês percebem o seguinte, né? No início, você tem uma quantidade de matéria, né, inicialmente, de N, de ácido, H. O que acontece, então? No início, eu não tenho nada de H+, e nada do ânion liberado. Então, aqui é 0, 0, e aqui é a quantidade inicial do ácido que você dissolveu, em mol. Aí, o que acontece? A quantidade de matéria que se ioniza, ou a quantidade de matéria, né, que vai se formar. Então, aqui, quanto que vai ionizar lá do meu ácido, né? Se eu partir de N aqui, vamos lembrar que a definição, eu vou escrever aqui do lado para ficar mais claro aqui. Quem é alfa? Alfa é a quantidade que eu tenho ionizada dividido pela quantidade que eu tenho inicial. Então, a quantidade ionizada eu posso medir por H+. Alfa pode ser descrita, então, por concentração de H+. E qual é a concentração do ácido que eu tinha? A quantidade inicial total. É a própria concentração do ácido. Então, rearranjando isso aqui, eu posso dizer, multiplicando em cruz, que a concentração de H+, vai ser igual... Opa, deixa eu arrumar isso aqui que ficou muito feio aqui. Espera lá. A concentração do ácido, concentração de H+, quando você faz, então, a dissolução dele, vai ser igual ao grau de ionização, alfa, vezes a concentração do ácido. Então, eu substituo esses valores aqui, né? Como tem quantidade de matéria aqui, depois eu vou dividir pelo volume, vai me dar isso aqui, ó. Alfa vezes a concentração do ácido. E aqui também, do ânion, eu vou ter alfa vezes a concentração do ácido. E o que vai ter sobrado lá, então, do nosso ácido? Eu tenho N, quantidade inicial, menos N vezes alfa, que foi o que ionizou. Fazendo o rearranjo disso aqui, e colocando numa constante de equilíbrio químico, eu não quero ficar aqui dando os tratamentos matemáticos, porque a expressão é que nos interessa lá no final, você vai chegar nesta expressão de constante, né, de ionização do seu ácido, que é justamente uma expressão genérica para qualquer monoácido. Então, a constante de equilíbrio dele, a constante de ionização Ki, vai ser igual a alfa ao quadrado
vezes a concentração do ácido que você dissolveu, dividido por 1 menos alfa. Então, se você conhece o grau de ionização do seu ácido e você sabe a concentração desse ácido que você vai dissolver na água, você vai ser capaz, então, de já prever, calcular qual é a constante de ionização dele. De maneira geral, na lei da diluição de Ostwald, por que tem esse nome de lei da diluição? Os nossos monoácidos fracos têm um grau de ionização muito pequeno. Então, o alfa é um valor bem pequeno. Dessa maneira, se eu pegar aqui esse denominador, 1 menos alfa, quando alfa é muito pequeno, o grau de ionização é muito pequeno, se eu subtrair de 1, um valor muito pequeno, isso é aproximadamente igual a 1. Afeta muito pouco. Então, eu posso fazer o que com esse denominador? Desconsiderar 1 menos alfa e considerar que esse denominador vai valer 1, porque alfa é muito pequeno. Esse alfa está entre 0 e 5%. E eu posso, então, rearranjar esta equação para esta outra. Constante de ionização do ácido vai ser simplesmente igual a alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido. Isso vai servir muito bem para nós para fazer esses cálculos envolvendo monoácidos fracos e monobases fracas também. Deu para entender, pessoal? Sim. Outra coisa importante, por que isso aqui é chamado de lei da diluição de Ostwald, né? Então, se nós vermos a equação que nós vamos trabalhar para essa lei da diluição, para monoácidos ou monobases fracas, o K de ionização, seja para ácido ou para base, vamos colocar um I como sendo, eu posso colocar o A ou o B, por causa de ácido ou base, vai ser igual a alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido. Vejam, pessoal, o que acontece. Se eu diminuir a concentração do ácido, diluindo a minha solução, o meu alfa tem que aumentar. Porque este produto, alfa ao quadrado vezes m, tem que ser constante. Uma constante de equilíbrio não muda, só muda com a temperatura, né? Então, percebam, se eu diminuo a concentração do ácido, o grau de ionização tem que aumentar automaticamente, para que o produto aqui, entre os dois, seja o mesmo valor de Ki. Diminuir a concentração de um ácido significa, então, você fazer o quê? Diluí-lo. Pegar essa solução ácida e acrescentar mais solvente. Então, imagine que numa situação inicial, eu tivesse aqui, assim, só tratamento de números, né? Digamos que a constante aqui, para esse monoácido, fosse igual a 8. E que eu tenho aqui um grau de ionização que valesse 2. E a concentração do ácido deveria valer quanto? 4. Porque 2 vezes 4 tem que dar 8. Se eu fizer uma diluição, diminuindo essa concentração desse ácido para 2, eu coloquei mais solvente, eu diluí. Para quanto vai ter que aumentar o grau de ionização? Vai ter que aumentar para 4. Porque o produto entre os dois, 4 vezes 2, tem que permanecer dando 8. O que significa isso em termos práticos? Se eu pegar um monoácido fraco e eu diluí-lo, eu colocar mais solvente, eu vou aumentar o grau de ionização e eu vou disponibilizar mais íons H+, presentes em solução.
A grosso modo, eu vou aumentar a força desse ácido. Por isso que muitas vezes, quando se trabalha aí com ácidos lá em laboratório, não é recomendado você fazer diluição deles imaginando que ele vai ficar mais fraco. Pelo contrário, o efeito é o contrário. Você vai estar aumentando o grau de ionização dele. Isso acontece também quando a pessoa sofre um acidente lá e derrama ácido na pele. E ela acha que vai ter que correr lá para passar água, por exemplo. Poderá ser uma boa ideia isso? Porque se você vai aumentar o grau de ionização desse ácido, diluindo com água, um ácido relativamente fraco, aumentando o grau de ionização, você aumenta a quantidade de íons H+, e isso aí pode agravar o problema, concorda ou não? Oi, pessoal. Estão me ouvindo aí? Sim. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Vamos lá, adiante. Bom, então nossa expressão matemática, né, que se refere à lei da diluição de Ostwald, né? Quanto mais diluída for uma solução, tá certo? Ou seja, quanto menor for a concentração desse monoácido fraco ou de uma monobase fraca, maior vai ser o seu grau de ionização ou dissociação a dada temperatura. Então, por exemplo, um ácido fraco que nós temos é o ácido acético, né? Esse ácido acético está presente lá no vinagre. O ácido acético ele tem aí um grau de ionização bem pequeno, tá? Menos aí do que 4%, por exemplo, né? Se você colocar mais água nesse vinagre, você vai estar, então, diluindo esse vinagre e você vai estar aumentando, né, o grau de ionização que ele possui. É um exemplo aí prático que nós temos. Até aqui tudo bem, turma? Estão vendo aí essas atividades na página 41? Sim. Então tá aí atividades na página 41, exercício 1, exercício 2, exercício 3, para vocês se divertirem aí. Página 43 tem aqui exercício 9, 10, 11, 12, 13, 14. E fecha aqui na página 43 até o exercício 14, porque o nosso próximo assunto vai ser hidrólise salina. Ou seja, o que acontece com o pH de uma solução preparada com algum tipo de sal específico. Será que dissolver um sal na água pode tornar essa solução ácida ou básica? Ou ela vai ficar neutra? É o que nós vamos aprender lá para frente no nosso próximo episódio. Tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo? Então, pessoal, deixar vocês darem uma descansadinha aí para a próxima aula. Um abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até já. Tchau, gente, um abração.